Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38, diz assim: E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse é um daqueles textos bíblicos que revelam o coração missionário de Jesus. Jesus contemplou as multidões ao seu redor e ele se compadeceu delas, porque ele as enxergou como pessoas aflitas e exaustas, que se assemelhavam a ovelhas que não têm pastor. Ele contemplou aquelas pessoas em todo o seu desamparo, em toda a sua angústia existencial, porque elas não tinham um relacionamento adequado com Deus. Elas estavam vazias na sua vida interior, porque lhes faltava aquele que dá sentido e significado a toda a existência. Lhes faltava a presença de Deus em seus corações. Nesse contexto, ele comissiona os seus discípulos a orarem para que Deus envie obreiros para a sua seara. E por que ele faz isso? Porque, nas palavras dele mesmo, a seara é grande. Devemos lembrar essa palavra de Jesus. A seara, na verdade, é grande. E essa expressão seara aqui tem a ver não somente com semeadura, mas tem a ver com colheita. E Jesus está pensando no Evangelho como uma semente que vai produzir fruto, e esse fruto vai ser colhido em vidas que vão ter um encontro com Deus e vão ser transformadas pelo poder do Evangelho. É nesse sentido que ele diz que a seara é grande. Devemos lembrar dessa palavra. A seara é grande porque o Evangelho é um poder universal. O Evangelho não pertence apenas aos judeus. O Evangelho não pertence apenas a um povo ou cultura. Não. O Evangelho é a palavra de Deus, palavra de salvação enviada por Deus, que deve ser transmitida a todas as nações, a todos os povos, a todas as culturas, para que os homens sejam salvos, porque o Evangelho e só o Evangelho pode salvar a vida dos homens. Olhe o que é dito sobre isso em Isaías 49:6, que diz assim: Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Devemos lembrar disso. Cristo é o poder de Deus para a salvação de homens em todos os lugares dessa terra. Por ele, somente por ele, os homens serão salvos, porque pelo Evangelho de Deus, judeus e gregos podem ser alcançados com a salvação. Devemos lembrar que a seara é grande porque há uma verdadeira multidão de homens, mulheres, povos que nunca foram alcançados com o Evangelho ainda em nossos dias. Há uma estimativa de que cerca de 3 bilhões e 250 milhões de pessoas ainda são pertencentes a povos não alcançados pelo Evangelho. São pessoas que ainda não têm uma igreja estabelecida em seu território, que ainda não conhecem verdadeiramente o Evangelho de Deus. Existem estudos que provam que cerca de 1.879 línguas faladas ainda não possuem sequer uma porção do Evangelho traduzida em seu idioma. Essas 1.879 línguas correspondem a uma multidão de 180 milhões de pessoas que ainda não têm sequer um versículo da palavra de Deus em seu idioma. Meu amado, realmente grande é a seara. Ainda mais quando lembramos-nos que, segundo alguns estudiosos da obra de missões,
Existem refrigerantes que são mais conhecidos do que o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Grande é a seara, porque existe uma infinidade de povos, de culturas, de regiões que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Existem regiões que são historicamente fechadas para o Evangelho e que precisam ser alcançadas com a palavra de Deus. Verdadeiramente grande é a seara. Devemos lembrar-nos que grande é a seara porque existe uma infinidade de estratégias, de armadilhas que Satanás tem levantado para impedir que as pessoas que estão em trevas cheguem ao Evangelho. Existem religiões, as grandes religiões do mundo têm, algumas delas, mais de 1 bilhão de simpatizantes, de seguidores. E esses seguidores resistem o quanto podem ao Evangelho, porque estão presos a essas falsas religiões. Existem sociedades criadas pelos homens que impedem o avanço do Evangelho. Existem seitas que estão mantendo os homens longe de Deus e da sua salvação. Grande é a seara, porque na semeadura do Evangelho e na colheita subsequente, nós temos de enfrentar essas forças que se opõem a Deus e a sua causa. Grande é a seara, porque existem inúmeras pessoas que estão vivendo na escravidão do pecado, do vício, das drogas, e que ainda não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que algumas vezes estão próximas da igreja, mas a igreja está fechada para elas, porque nós não temos aquela compaixão e amor que havia no coração de Jesus, de quem se dizia que era amigo de publicanos e pecadores. Grande é a seara. Essa seara o Senhor coloca diante de nós, dando-nos a missão de alcançá-la, dando-nos a missão de alcançar todas as culturas, povos, nações da nossa era com o Evangelho do Senhor nosso Deus. Esse é o tempo que o Senhor nos concede para alcançá-las com a palavra de Deus, para levar a essas nações que ainda estão em trevas a mensagem do Senhor, porque grande é a seara a ser semeada e colhida pela igreja. Meu amado, que nós possamos olhar para a seara do mundo com os olhos de Jesus. Que nós possamos olhar para esse mundo vendo-o como uma grande seara de pessoas, homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a salvação, que estão destinadas a permanecerem vivendo em trevas, sem terem a paz e a alegria que são provenientes da comunhão com Deus nessa vida, e estando destinadas a passarem uma vida eterna sem Deus e sem salvação. Que possamos olhar para essas pessoas e ser tomados pelo amor de Jesus e ir ao encontro delas, para ministrar a elas o Evangelho, para alcançá-las com a palavra de Deus, para dessa maneira atraí-las para a salvação que elas somente poderão encontrar em Cristo. Que Deus te abençoe.